A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza. Olá, amigos da Web Rádio Fraternidade, aqui estamos unidos novamente para iniciarmos mais um programa Palavras para a Alma. Hoje escolhi o tema da imortalidade da alma para a gente conversar. Falar sobre vida e morte é um tema muito importante, pois são as pontas, dessa experiência aqui na Terra que estamos de passagem. Para o estudo de hoje, eu vou utilizar Livro dos Espíritos, questão 717, e também o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Esses dois pontos vão nos ajudar a aprofundar nossa conversa de hoje. Eu vou ler aqui a questão 717, para a gente ir já se inspirando e nos aproximando, e depois eu vou ler o trechinho do Evangelho ao qual eu vou me apoiar. Então, a questão 717, que está no capítulo da Lei da Conservação, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: o que se há de pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário? Os Espíritos respondem: esquecem a lei de Deus e terão de responder pelas privações que houverem causado aos outros. E Kardec completa com um comentário que muito vai nos ajudar. Ele diz assim: nada tem de absoluto o limite entre o necessário e o supérfluo. A civilização criou necessidades que o selvagem desconhece, e os espíritos que ditaram os preceitos acima não pretendem que o homem civilizado deva viver como um selvagem. Tudo é relativo e caberá à razão regrar as coisas. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade, que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Os que vivem à custa das privações dos outros exploram em seu proveito os benefícios da civilização. Desta, tem apenas o verniz, como muitos há que da religião só tem a máscara. Então, Kardec está dando um tom importante para a gente de que não há nada de absoluto entre o que é necessário e o que é supérfluo para a gente. Significa que, de acordo com o nosso amadurecimento, a gente vai aprendendo a distinguir o que é supérfluo e o que é necessário na nossa existência. E aí vai mostrar justamente a nossa elevação moral, Então, vamos lá. Então, diferenciando-se do pensamento tradicional de que a vida é agora e a morte é algo que só se encontra no final da vida, o Espiritismo sustenta que vida e morte não são fenômenos opostos nem excludentes entre si. Vida e morte constituem um único fenômeno, vida-morte, no qual toda a nossa existência acontece. E é um fenômeno que nos acompanha desde o nascimento até o fim, porque a morte não está longe da gente. Não acontece lá só no fim da vida biológica. É que a possibilidade da morte está aqui o tempo todo juntinho da gente. Constitui a nossa vida, Porque a gente está na dimensão da alma, onde nada é exterior e tudo se encontra energeticamente presente. Por isso que a questão do supérfluo e necessário vai ser importante para a gente poder entender isso, Se a gente fosse infinito, não precisaria a gente separar as coisas em supérfluas e necessárias. O fato da nossa vida ter um tempo, que embora a gente não saiba qual é, mas a gente sabe que a gente tem um tempo exato para estar aqui, a gente vai ter que se envolver e se haver com o que é supérfluo e necessário para a gente, Então, nessa perspectiva espiritual, a morte dá sentido para o viver. Porque já que a gente é mortal, finito, a gente precisa fazer escolhas incessantemente, mesmo que a gente não se dê conta disso, Nós somos seres temporais e por isso a gente não pode tudo. A nossa existência tem fim.
E interessante isso, porque é justamente por a gente se saber finito, mesmo que a gente não pense isso, mas a nossa alma sabe. Isso faz a gente responsável pelo modo como a gente usa o tempo de viver. Então, a liberdade humana tem um contorno do tempo. Cada direção que a gente escolhe tomar na vida necessariamente quer dizer que a gente está abrindo mão de outras direções. E quando a gente não tem consciência dessa autorresponsabilidade que a gente tem pela própria vida, a gente pode até viver a vida como se a gente nunca fosse morrer, né? Distraído de que o tempo é finito, podemos ficar procrastinador, esperando que alguém diga pra gente qual é a direção da nossa vida. Nessa condição, a gente vai ficar conectado com a escassez, com a falta, com a queixa. Olha que coisa, né? Que desperdício que é isso de energia. E aí, embora a gente deseje receber tanto da vida, a gente fecha as portas para receber. Essa é a posição que no Evangelho é chamada de descuido. Olha, nós estamos lá no capítulo 16, no item 14. No item 14, em que os Espíritos dizem assim: não ligar para a riqueza não é desprendimento dos bens terrenos, é descuido e indiferença. O homem é depositário dos bens, não tem o direito de desperdiçar, como também não tem o direito de confiscar somente em seu proveito. Por isso, a prodigalidade não é generosidade. Olha que frase linda, né? É frequentemente uma modalidade do egoísmo. Olha que incrível. É a modalidade do egoísmo. Ou seja, porque eu, quando começo a usar os bens terrenos, distribuindo sem critério, sem cuidado, sem atenção, eu estou atendendo a que necessidade minha, né? De mostrar o quê? Então, quando a gente está assim, a gente pode confundir esse modo de viver com desapego, mas não é. Viver distraído do tempo, viver distraído dos nossos bens, viver distraído da nossa responsabilidade, do que a gente deveria cuidar, sem tomar nossa vida na mão, é descuido com algo tão sagrado que é a vida biológica, que Deus nos permite experienciar através da caridade, né, dos nossos pais terrenos. Podemos também, de modo contrário, viver desesperado pela possibilidade de morrer a qualquer instante, o que pode deixar a gente muito ansioso e aflito, pode virar até pânico, né? Nessa sintonia, nessa vibração, a gente fica muito vulnerável a tudo que sai do controle. E aí a gente escolhe o apego como um modo de a gente se sentir mais seguro. Esse capítulo 16 do Evangelho também fala do apego, né? De como isso paralisa os impulsos do nosso coração. E assim, embora a gente fique pensando no tempo que está indo, estou embora toda hora, ainda não é a melhor conexão com o tempo da gente se entender como mortal. Então, podemos perceber, amigos, que nas duas pontas, né, nas duas maneiras, seja a gente esbanjando, descuidado, não tomando conta, não ligando muito para o dinheiro, para a vida, para o tempo, procrastinando, deixando para depois, deixa a vida me levar, essa posição não é de responsabilidade, como também o seu contrário, em que eu fico o tempo todo preocupado com o dinheiro, preocupado com o tempo que está indo embora, preocupado com o meu corpo que está deteriorando, né, o tempo todo ligado nisso, também não é uma maneira livre de lidar, uma maneira saudável de lidar com o tempo da vida que Deus nos deu. Nas duas, a gente fica impossibilidade de ficar presente na nossa vida. Então, a gente não experimenta entrega, confiança em Deus, fé, né? Que tanto nos planifica e traz paz para o nosso coração. Então, essa condição existencial de ser aquele que, consciente ou não, está sempre fazendo seus caminhos, inclusive quando não quer andar, a filosofia denominou de cuidado. Então, o homem é um cuidador de si, porque só a gente cabe o cuidar da nossa vida, né? Tomando conta da nossa vida ou abrindo mão de tomar conta, né? O importante é a gente se dar conta que mesmo quando a gente está distraído, dessa possibilidade que a gente pode morrer a qualquer momento, né? De que a gente então tem que se apropriar da nossa vida, a gente nunca deixa de ser responsável e cuidador, né? É uma tarefa para nós, para a vida inteira, que a gente pode fazer isso com muita alegria se a gente tiver consciência disso, né?
Então é preciso perceber que a gente vai estar sempre nessa procura, né? Nesse encalço de nós mesmos. A gente é convocado a fazer muita coisa no mundo. Qual das coisas do mundo, qual das demandas dos outros, né? Qual das demandas da minha alma que eu realmente vou atender, né? Então a gente não pode depositar para ninguém as consequências pelo nosso tempo perdido, né? Por sua causa eu não vivi, fiquei cuidando de você o tempo todo, né? Da perspectiva espiritual, essa foi a escolha que você fez de usar o tempo da sua vida. Você não pode depositar para ninguém isso, porque a decisão foi sua, né? Então, quando a gente deixa ao sabor do tempo ou na mão dos outros, a nossa vida não tem o nosso rosto, né? E nem a gente vai se sentir feliz por ter vivido. Então, a gente se lembrar, já que a gente é o cuidador da nossa vida, abre a possibilidade de viver uma vida mais próxima do nosso propósito de vida. Então, a gente precisa começar a desistir de ter a aprovação de todo mundo para os nossos passos e nos afinar com a espiritualidade maior, lembrando o que eu vim fazer aqui na Terra nesse tempo curtinho que nós todos temos. Então, vida e morte, muitos renascimentos, né? Morremos todo dia, nascemos todo dia para a vida própria. O que vamos fazer com a vida que temos? O que vamos fazer com a vida que nós tivemos? E o que é que nós vamos fazer ainda com o viver que temos pela frente? Isso é uma tarefa de alegria para cada um de nós. Uma linda semana para todos. Até breve. A Web Rádio Fraternidade apresentou o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza.